é que esse convite aconteceu por intervenção pessoal do Trump. Então, pessoas do Departamento de Estado do entorno do presidente Trump estavam divididos a respeito do assunto. Será que nós começamos com esse convite? A hipótese que havia sido aventada era de que o presidente Bolsonaro seria convidado para uma outra agenda no futuro com o presidente Trump. Mas o presidente Trump, vendo a situação crítica que se encontra no Brasil, o Trump resolveu cagar para isso. Ele resolveu intervir diretamente na situação e esse convite chegou na madrugada de terça para quarta-feira. Na madrugada de terça para quarta-feira. E os bastidores disso são que, dentro dessa divisão, o próprio presidente Trump falou assim: eu não quero saber. O Jair Bolsonaro será convidado para a minha posse. Essa afronta é uma demonstração de solidariedade de Trump a Bolsonaro. Essa é a parte mais importante. E agora, nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir. O primeiro deles é se ele decide negar o pedido do Bolsonaro a ir aos Estados Unidos, depois de um convite que foi feito pelo próprio Trump. Caso seja negado, vai ficar escancarado que tem uma ditadura e também seria um caso muito mais pessoal contra o Trump, porque o convite veio direto a ele e para poucos. E aí um burocrata de Brasília resolve negar. O Trump é um cara que leva essas coisas muito pro pessoal, eu posso adiantar por experiência não só de acompanhando as políticas dele, mas de quem conhece pessoalmente. Além disso, caso seja feita essa negativa, estarão lá Eduardo Bolsonaro, certamente, e possivelmente Michele Bolsonaro representando. O convite ajuda das duas formas, seja com a negativa, ou seja, com o Alexandre acatando o pedido do Bolsonaro. Eu não diria que essa é a hipótese mais provável, mas ela não é improvável, e permita que ele vá aos Estados Unidos. E aí, o próprio Bolsonaro vai ter a oportunidade de falar pela primeira vez desde 2023, pessoalmente, com não só o próprio Trump, como algumas das pessoas mais importantes da administração Trump, pode dar entrevistas, etc. Eu não quero adiantar aqui a estratégia. O fato é que o Alexandre de Moraes foi colocado pelo Donald Trump em pessoa numa sinuca de bico. Não há cenário onde ele saia fortalecido dessa história. Aí entram os bastidores dessa história. Justiça seja feita, né? O presidente Bolsonaro teve pouco a ver com esse convite. Ele mesmo ficou na dele esperando para ver se ia ser convidado. Havia uma expectativa muito grande. E basicamente o trabalho foi um trabalho aqui de bastidores, capitaneado pelo Eduardo Bolsonaro. O grande capitão dessa história toda foi o Eduardo Bolsonaro. Além da tipicidade do convite para um chefe de Estado, é muito mais interessante que tenha sido convidado não um chefe de Estado, mas um ex-chefe de Estado que hoje faz oposição ao atual presidente do Brasil.